Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Viver Melhor do Instituto Host. E hoje a gente vai falar sobre negatividade zero, zerando a negatividade. Por que que isso é importante na nossa vida? Por que que a gente tem que zerar a negatividade? Que diferença isso faz na nossa vida? Da onde veio essa ideia e como que a gente faz isso? Esse é um dos pilares do nosso dia a dia, né? Do nosso hábito. Isso é uma coisa que a gente há muito tempo se policia diariamente para realmente zerar a negatividade. Claro que nem sempre a gente consegue fazer isso 100% do tempo, todos os dias. Mas quanto mais a gente consegue manter a negatividade longe e trazer a positividade para a nossa vida, melhor são os nossos resultados. Eu aprendi essa lição muito cedo. Olhando para minha vida, e esses dias a gente fez um exercício sobre olhar para nossa infância e olhar principalmente para nossa idade mais tenra, né? E quem me conhece, quem nos acompanha mais um tempinho sabe que a minha infância não foi nada fácil. Eu sofri bullying, eu passei por um monte de coisa. E o fato é que tudo isso que eu vivi gerou em mim uma mente muito negativa. Eu era muito negativo, eu era muito pessimista. Você já ouviu falar o termo pessimismo? Eu era um pessimista crônico. Tudo que eu pensava era, não vai dar, ih, que ruim, que difícil, que complicado. Eu só tinha pensamentos ruins. Não tinha nada que viesse de bom daquela cabeça. Essa é a verdade, nada que viesse de bom. Sempre era procurando problema e reclamando em toda e qualquer situação. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui em um baile de carnaval, uma festinha de carnaval. Eu lembro que eu cheguei naquela festinha apavorado. Eu olhei aquele monte de criança brincando e se divertindo. E eu lembro que aquilo me marcou. Eu devia ter uns 6 anos, 7. E eu olhava aquelas crianças se divertindo e pensava assim, nossa, que coisa horrível, eu quero sair daqui. Eu quero sair correndo daqui. Era mais ou menos isso. Por quê? Porque o meu foco estava sempre no negativo. Sempre em procurar um problema, sempre em achar uma reclamação. E aí eu lembro que eu fiquei reclamando para minha mãe por mais de 40 minutos, mãe, me tira daqui, vamos embora desse negócio. E aí ela me levou embora daquela festinha de carnaval. E o fato é o seguinte, por que eu tô contando essa história para você? Eu já vivi no extremo oposto. No ponto em que você tem 99% dos seus pensamentos como negativos. E eu posso dizer que faz muita diferença mudar, sair daquele ponto da negatividade 100 e ir para a negatividade 0. Eu também posso dizer para você que não é da noite do dia que a gente faz isso. É um hábito que a gente cria e tem várias coisinhas aí que a gente pode fazer no dia a dia para criar esse novo hábito. Então, o que seria zerar a negatividade? Primeiro lugar é a gente buscar trazer coisas positivas para nossa vida, de uma forma geral, né? Buscar trazer coisas positivas para nossa vida e não vivenciar, não atrair coisas desnecessariamente negativas. E o que é isso? Por exemplo, programas de televisão que não nos acrescentam nada e que acabam nos deixando num estado negativo, às vezes notícias. Tudo bem, a gente tem que se manter informado, tem que saber o que está acontecendo no mundo, mas notícias demais, e são sempre as mesmas, que trazem sempre um enfoque negativo, porque é isso que vende, né? Isso acaba nos deixando pesado, nos deixando com uma visão negativa do mundo, das coisas, não traz nada de bom. Então, ficar assistindo coisas negativas na televisão, às vezes até filmes, programas, que nos deixam naquele estado emocional ruim, isso tanto para os nossos pensamentos é algo negativo, acaba abrindo aí gavetinhas da nossa mente inconsciente, trazendo lembranças, às vezes até que a gente não se dá conta, e nos deixando aí num estado negativo que a gente nem sabe como começou. Não só isso, mas energeticamente, espiritualmente também baixa a nossa vibração, e isso nos coloca em um campo de negatividade que a gente também não quer trazer para a nossa vida. Então, assim, o que mais são coisas que trazem a negatividade e não a positividade?
falar mal dos outros, fazer fofoca, né? Fazer julgamentos, ser preconceituoso, ficar falando de pessoas que não estão ali. Isso não traz nada de bom, isso não acrescenta nada. E inclusive andar com pessoas que fazem isso. Exatamente. Ficar conversando e dando ouvidos e comentários para pessoas que são negativas e que costumam fazer fofoca e falar mal dos outros, isso também é entrar na negatividade. Não, todas essas coisas a gente tem que ir abolindo da nossa vida. Todas essas coisas são coisas que não acrescentam absolutamente nada, não acrescentam nada e baixam a nossa vibração energética e a qualidade dos nossos pensamentos. Vitimismo, reclamações, né? Por exemplo, hoje de manhã, né, a gente estava meditando, fazendo a nossa prática de yoga. E aí a Jolie, que é um dos nossos Yorkzinhos, né, Yorkshire, estava latindo. Começou a latir na hora, assim, com muita força, para dizer o mínimo. E aí, é claro, em tese, isso pode provocar uma diminuição da sua concentração, se você quer meditar, enfim, né? Só que, na hora, eu poderia reclamar, pensar, que coisa chata, a Jolie latindo. Só que aí eu percebi, antes que eu fizesse essa reclamação, eu já ressignifiquei na hora. Eu disse, não, coisa boa que ela tá latindo, é porque ela tá saudável, é porque ela tá bem, né? Cachorrinho que tá bem late, faz isso, tudo bem, tudo certo. E aí eu incorporo aquele latido ainda à minha prática de yoga. Tudo bem, eu medito no latido dela. Vamos, né, mudando a nossa mentalidade. Então eu pego oportunidades em que antes eu reclamaria, faria uma reclamação, faria uma queixa, e eu transformo em algo positivo. Eu percebo aquele padrãozinho de queixa vindo, eu vou me queixar agora. Não, eu não vou me queixar, eu corto a queixa. Eu mudo a queixa por um comentário positivo qualquer. E eu posso fazer isso conscientemente, é uma escolha. É uma escolha. Só que muitas vezes a gente acaba indo no automático, a gente não percebe esse padrão e a gente se queixa. Eu tô cansado hoje, eu não dormi bem. Do que adianta você dizer que você não dormiu bem? Vai fazer você se sentir melhor? Não. Só vai reforçar aquele padrão negativo dentro da sua mente, no seu inconsciente. Inclusive, quando a gente estuda a hipnose, a gente aprende que a autossugestão tem muito poder. Quando você vem e diz para si mesmo, eu tô cansado hoje, o seu inconsciente, ele recebe essa informação do eu tô cansado hoje, processa ela e diz, é verdade. Se você tá falando, é verdade. E aí você vai ficar mais cansado. Ao mesmo tempo, ao invés de você verbalizar isso, né, se você percebe que você ia verbalizar eu tô cansado para sua esposa, ou para algum colega de trabalho, para quem quer que seja, muda. Diz, eu tô me sentindo muito bem, eu tô grato pela vida hoje. Pronto, mesmo que isso não seja verdade naquele momento em que você gera essa afirmação, só de você estar autoafirmando isso, verbalizando isso, você confere mais poder para o seu estado interno. Você cria uma autossugestão que vai potencializar a forma como você se sente e, ao mesmo tempo, você manda para o universo uma palavra de poder, porque as palavras têm poder, os pensamentos têm poder, as palavras têm poder. Sai da sua boca, é como uma flecha, né? Tem um ditado que diz mais ou menos isso, né? Que a palavra ela é como uma flecha lançada, não tem mais volta. Então você começa a se policiar, né? É o velho orai e vigiai, né? Isso significa realmente também, né, elevar a minha vibração, meu pensamento, mas também vigiar o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso. E às vezes a gente vai fazer uma reclamaçãozinha à toa, boba, assim, né? Que nem o Marcelo falou, eu tô cansado. Só que essa pequena reclamação, às vezes ela leva uma outra, que leva uma outra e aquilo vai aprofundando, né? Que nem eu falei, a gente abre uma gavetinha lá da nossa mente de eu tô cansado e aí uma coisa vai puxando a outra e daqui a pouco um comentário que começou com eu tô cansado já começa, meu Deus, eu não aguento mais esse mundo. E se você tá falando com alguém, você vai passar isso para outra pessoa, a pessoa vai acabar se contaminando e aí vai reclamar também, e aí fica aquela reclamação um daqui, outro dali, e aí uma coisinha simples vira uma grande nuvem negra e aí você já tá com aquele estado negativo que você vai levar pro resto do dia. Então corta isso. Quando a gente se dá conta, é um processo consciente mesmo, é uma criação de novo hábito.
Quando a gente se dá conta, porque reclamar é normal, todo mundo faz isso, até que se dê conta que precisa parar de reclamar, porque isso não leva a nada. Então, quando a gente se dá conta que vai fazer uma reclamação e se aquilo vai ter algum propósito, e se não tiver propósito nenhum, corta, já leva para uma outra... Pensa em outra coisa, fala uma coisa boa, faz um elogio, olha uma coisa bonita, o céu azul, o sol, enfim, qualquer coisa já desvia o foco do pensamento e abre uma gavetinha melhor, né? Exato, isso é poderoso. Da PNL a gente diz o seguinte: a energia flui para onde está o seu foco. Se o seu foco for, por algum momento que seja, para o negativo, para o problema, para a reclamação, a sua energia vai nessa direção. É uma questão energética. É uma questão energética. E sim, o automático é o padrão. O automático é o padrão. Às vezes, nós estamos tão condicionados, tá? E tudo bem, existe uma intenção positiva, né? Existe uma intenção positiva. Às vezes é de atenção, de carinho, de ganhar um afago, um reconhecimento, o que quer que seja. Às vezes a gente, eu queria que alguém, né, tivesse um pouquinho de pena aqui de mim. E aí a gente faz isso sem querer. Só que a gente precisa desconstruir esse condicionamento, porque nós somos seres condicionados e, portanto, condicionáveis, né? Então o que a gente quer aqui é desconstruir um condicionamento anterior, que é aquele que não percebe que a gente vai fazendo isso, né? Vai no dia a dia, vivendo tropeço atrás de tropeço, e aí encontrando motivos para reclamar, né? Então a gente desconstrói esse condicionamento e começa a se condicionar para o positivo. E como a gente faz isso? Porque eu poderia vir aqui e falar para você, olha, faça isso para sempre, zere a negatividade para sempre. Você vai lá e vai dizer, isso é impossível. Isso é impossível. Por quê? Porque a vida, ela nos traz outras dinâmicas, o nosso foco vai para outras coisas, para o trabalho, para o estudo, para um grande desafio que surge. E aí o nosso foco se perde. E nós precisamos domar a nossa mente. É mais ou menos como adestrar um cavalo, realmente, né? Você vai, por algum tempo, manter o foco em uma questão, em um objetivo. E o que a gente propõe é que você busque, por pelo menos 21 dias, trazer o seu foco para eliminar a negatividade da sua vida. E aí a gente não está nem falando em trazer o foco para ser mais positivo. Eu poderia dizer, olha, traga o foco para ser mais positivo. Ok, você vai pensar em coisas para ser mais positivo, mas talvez você não perceba tanto a negatividade quando ela surge. É ou não é? Na verdade, o primeiro passo é cortar a negatividade. E aí, por que a gente propõe que se faça isso 21 dias? Primeiro, que se a gente pensar, eu vou fazer isso pro resto da vida, já parece uma coisa tão grande que eu já desisto antes de começar. Mas 21 dias não é nada tão impossível assim. E a mágica acontece, porque 21 dias é o prazo, mais ou menos, que o cérebro precisa para criar um novo hábito. Então, nesses primeiros dias, a gente vai se policiando. Depois isso vira tão natural que a gente nem se dá conta mais, a gente simplesmente sai dessa mania de reclamar, de fazer fofoca, e a gente já não se sente mais bem vendo coisas negativas, isso vira um hábito natural. Então é isso, é por isso que é esse prazo. E com certeza você vai ver a sua vida melhor, diferente, sua vibração mais elevada, mais leve, muita coisa muda com essa atitude simples de se comprometer por 21 dias. E algo que a gente sempre recomenda que você faça é o seguinte: pega um pedaço, um papelzinho, uma agenda, alguma coisa assim, e coloca lá, escreve de próprio punho, com a mão, eu, fulano de tal, eu, Marcelo, eu, Fabiane, me comprometo a partir de agora, zerar a negatividade na minha vida. E aí, se você quiser, você pode até colocar por 21 dias. Pronto, você não precisa se comprometer por mais do que 21 dias, porque se você mantiver o hábito, as chances são que você vai usufruir esse benefício pelo resto da sua vida, por muitos outros dias, e não só por aqueles 21 dias. É isso, então. É isso. Essa era a mensagem que a gente queria deixar no nosso podcast. Então, gratidão por ter nos ouvido.